Para muitos de nós, essa realidade é completamente impossível. No momento em que você descobre que você tem feridas emocionais, ela começa a se tornar possível. As feridas emocionais, elas são desenvolvidas na sua primeira infância. E elas são 5. Por isso você precisa conhecê-las. Como assim, Ana? Bom, a gente falou muito sobre pertencimento, ordem, equilíbrio, a influência que a sua família tem na sua vida. Mas tudo aquilo que te aconteceu gera dentro de você feridas. Feridas são nada mais nada menos do que traumas. Inclusive, é o significado da palavra trauma em latim. Feridas emocionais geram em nós estratégias de sobrevivência. Eu vou te dar um exemplo. Quando uma criança sofre bullying na escola, ela pode gerar um trauma em que ela pensa não ser boa o suficiente. Um trauma de exclusão, uma ferida de humilhação. E logo, por medo de passar por humilhação de novo, ela se torna uma adulta que não consegue fazer stories. Ela tem medo de que as pessoas achem que ela não é boa o suficiente, que riam da cara dela, ou do que os outros vão pensar, do que o mundo vai achar dela. Isso tudo vem dessa ferida emocional da primeira infância de humilhação. Para disfarçar a ferida de humilhação, ela desenvolve então um traço de caráter. E aí a gente vai falar sobre uma coisa desenvolvida por Reich. 5 traços de caráter. Está tudo conectado. 5 feridas emocionais e 5 traços de caráter. Todo trauma faz com que você desenvolva uma estratégia para não doer mais tanto. Então essa criança que sofreu por uma humilhação ou que tinha uma mãe muito exigente, um pai muito exigente, falava: você é burra, você não sabe, isso é assunto dos adultos, não se meta. Ou que passou qualquer tipo mesmo de vexame ou paralisia na infância, ela tentou fazer algo e foi interrompida. Logo, na vida adulta, desenvolve o traço de rigidez. Como assim, Ana, de rigidez? Necessidade extrema de estar tudo perfeito. Uma característica de conformidade, as coisas precisam estar alinhadas, uma necessidade extrema de que tudo precisa estar organizado e nada está bom e tudo tem que ser milimetricamente pensado, controle, excesso de organização. Ai, Ana, mas eu não sou super organizada. Mas talvez a sua mente te peça isso o tempo todo. E essa seja uma historinha que você conta para não fazer o que você tem que fazer. Quando, na verdade, o medo é da humilhação. Muitas pessoas procrastinam por conta dessa ferida. E aí querem tratar a procrastinação, quando, na verdade, não tem nada a ver com a procrastinação. E sim com uma ferida emocional e um medo imenso de ser humilhada. Na verdade, também pode estar conectada com a ferida emocional da rejeição. A ferida emocional da rejeição é muito semelhante à do abandono. Ela também acontece na primeira infância, quando aqueles que deveriam cuidar de nós não estão disponíveis. Ou seja, a criança busca a mãe, a criança busca o pai, mas por algum motivo aquele pai está estressado, ou aquela mãe trabalhou demais, ou enfim, alguém que essa criança amou e tentou se aproximar, a rejeita. Logo, ela desenvolve o que o Bert Hellinger chama de movimento interrompido. E esse movimento interrompido faz com que essa criança seja internamente sempre rejeitada por si mesma. Isso é muito doloroso, porque gera o traço de caráter de masoquista. Como assim, Ana? Masoquista? Sim. Sabe aquela pessoa que acha que tudo é culpa dela? Alguém faz mal para ela e ela pensa: nossa, mas o que será que eu fiz para essa pessoa? Nossa, mas o que eu poderia ter feito de melhor? Nossa, mas será mesmo? Não, isso é responsabilidade minha, isso é culpa minha. Aí vem uma autocrítica e uma imagem mental constante de punição. Essas pessoas costumam muitas vezes ter dor na lombar, trava as pernas, justamente para quê? Porque ela não pode andar. Ou aqui, ó, rigidez, range o dente, tem bruxismo, enxaqueca, porque tudo é nas costas dela. Afinal, né,
Se ela não fizer tudo e se ela não for boa o suficiente, vão rejeitá-la de novo. E a culpa é dela, é sempre dela. Então, muitas vezes, os mecanismos de autossabotagem, engorda e emagrece, consegue dinheiro e perde dinheiro, estão muitas vezes ligadas a essa ferida de rejeição. Ah, Ana, eu tenho muito medo das pessoas se afastarem de mim se eu for rica. Cuidado, talvez você tenha sofrido uma ferida de rejeição lá atrás na infância, quando você procurou sua mãe, quando você procurou seu pai, e por algum motivo eles não estavam disponíveis. Nada mais do que a vida acontecendo, ou talvez mesmo um grande trauma. Só que hoje você não é mais criança. Hoje você pode ir até as pessoas. Hoje você pode falar com elas. Hoje você pode manifestar seus relacionamentos. Você pode falar de amor. Você pode dizer que ama. É aquela pessoa que ela tem muito sentimento dentro dela, mas ela tem medo. Aí a gente também pode falar sobre a ferida emocional do abandono, que é muito semelhante à da rejeição, só que é ainda pior. Porque ao mesmo tempo em que o masoquista pensa que a culpa é sempre, sempre, sempre dele, a ferida do abandono vem lá do intraútero. Ou muitas vezes também já passado a primeira infância, onde os pais se separam. Então pode sim um feto achar que não é reconhecido, que não é quisto ou que não é amado pela mãe. Isso já foi comprovado por um psicanalista, ou melhor, por um psiquiatra alemão chamado Franz Ruppert. Ele diz que muitas vezes, durante a primeira gestação, a mulher não sabe que está grávida nos primeiros meses. E aí ela vai descobrir, 2, 3 meses depois. Ou a mãe não queria ter filho e pensou em abortá-lo. Muitas vezes essa criança sente isso intraútero. O abandono do pai, as discussões dos pais, ou depois, quando ela fica maior, a separação ou alguém que vai embora. Ela encara isso como: eu não sou boa, ele não me amava, eu não sou digna de amor. E muitas vezes ela pode desenvolver um traço de caráter que nós chamamos de esquizoide. Como assim de esquizoide? Sim, ela pensa que se ela ficar quietinha, se ela for muito boazinha, se ela agradar todo mundo, se ela fizer tudo para todo mundo, se ela estiver disponível, se ela for muito amorosa, as pessoas não vão abandoná-la. Acontece que por um bom tempo, talvez ela seja uma criança silenciosa. Depois, na adolescência, ela começa a dar demais. E ela condiciona o seu ser com o seu fazer. E aí ela se escora na profissão. E ela tenta fazer tudo para todos, depois entra em relacionamentos, e aí tem medo, tem ciúme. E essa necessidade de presença do outro, que lá na linguagem do amor se refere a tempo de qualidade e toque, muitas vezes para o relacionamento é tipo: nossa, mas eu estava aqui. Nossa, tá sufocando. É uma pessoa que às vezes ela precisa da validação, da lealdade do outro o tempo inteiro. Acontece que aí o outro vai embora. Lembra que eu falei no equilíbrio de troca? A pessoa que tem ferida do abandono, ela dá demais. E aí, o que acontece? Ela reafirma a crença dela quando o outro vai embora. Eu não sou digna de amor. Muito cuidado com isso, todos nós somos dignos de amor. E eu não sei, talvez isso tenha te atingido lá atrás, mas você precisa entender que você tem valor, que você é digna de amor e que você não precisa sobrecarregar suas relações ou ser viciada em lealdade e gratidão e querer que as pessoas te reconheçam e te honrem para que você saiba que elas estão ali. Não abandone a si mesma. Esse é o maior risco de quem tem ferida do abandono fazer. Abandonar a si mesmo para tentar agradar o outro. Bom, nessa altura do campeonato vocês já devem estar pensando: nossa, mas eu acho que eu tenho um monte de ferida junto. Acreditem, eu também tenho, tá? E é sabendo delas que eu consigo organizar um pouco melhor a minha vida. Não vou dizer para vocês que as coisas não acontecem comigo, porque continuam acontecendo. E muitas vezes eu me pego fazendo coisas para nutrir as feridas ou para fugir delas.
Muitas vezes eu penso, nossa, isso aqui é o certo. E aí eu vou lá e faço e depois eu me deparo pensando, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu aceitei isso? Por que eu deixei que essa pessoa falasse assim comigo? Por que eu dei demais? Ah, tá. Foi pra não ser humilhada? Ou foi porque eu tinha medo de que me rejeitassem? Enfim, é involuntário. Feridas não cicatrizam. Elas ficam ali, sabe, como se fosse uma cirurgia no joelho que quando tá pra chover você sente. E o problema maior é que a maioria das suas relações, às vezes, vai colocar o dedão na ferida. E aí você tem que ter consciência de que você vai desligar o córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, quando alguém encosta lá, e vai ligar o inconsciente. E talvez você volte a ser criança. Sabe quando você discute com alguém e aí se você tem uma ferida de rejeição e a pessoa não te responde a mensagem no WhatsApp, você já fica, ai meu Deus, será que aconteceu? Ou quando você briga com seu relacionamento e ele diz que vai embora, ou pior, você manda ele embora. E aí você já fica, eu não sou digna de ser amada. Pois bem, uma boa notícia é, toda emoção dura só 24 horas. Então, uma boa forma de você não cair na cilada das feridas emocionais é você conhecer elas, a gente tem mais 2 para falar, mas dá um tempo, sabe? Tipo, a pessoa te pressionou, tá te incomodando, ou você teve uma discussão, alguma coisa aconteceu, respira. Senão é a sua criança que vai responder, é a sua criança que vai fazer, é o seu impulso, sabe? Eu tenho uma ferida emocional que por muito tempo guiou a minha vida, que é a ferida da injustiça. Ah, meu Deus! Todos os advogados têm essa ferida. Fato. É a criança justiceira. Por quê? Porque ela via alguma coisa na família e desde muito cedo ela observava tudo. Então, terapeutas, donos de ONG, advogados, políticos, pessoas ligadas a movimentos têm essa ferida emocional. Ali pelos 5, 6 anos, quando você começou a entender um pouco as coisas, talvez a sua mãe brigasse com seu pai. E você tomasse um lado dizendo, poxa, isso não é justo. Talvez algum movimento de perda, talvez alguma injustiça na família. No meu caso, a minha mãe foi demitida e sofreu um assédio moral no trabalho. E eu via a tristeza dela, mas eu era muito criança, eu era muito pequena, eu não tinha como, enfim, ajudar. Ao mesmo tempo, ela também era muito conectada a causas e movimentos partidários, movimentos feministas. Então eu cresci num ambiente que incentivava a ferida da injustiça. A necessidade de honrar os excluídos, que vinha lá do sistema da minha mãe. Isso me levou para a advocacia. Resumo da ópera. Tava eu lá na advocacia, batalhando, entrei em movimentos, entrava em ONG, dava palestra gratuita, batia a cara na porta do judiciário, queria mudar o mundo. Enquanto isso, o que acontecia na minha vida? Adoecimento. Não me sentia digna e nem possibilidade eu tinha de cobrar. Por quê? Porque eu tinha pena das pessoas. Eu achava que elas eram injustiçadas na vida. Ah, gente, muitas vezes as pessoas que têm feridas de injustiça são pessoas arrogantes. E eu fui muito arrogante nessa vida. Eu pensava, coitada dessa pessoa, ela não tem como me pagar. Nossa, coitada, já tá vindo fazer uma ação de alimentos, que tragédia dessa vida. Aí eu me, emaranhava naquele bolo, queria fazer trabalho de graça, era uma loucura. A pessoa que tem ferida da injustiça, na verdade, ela olha para os próprios pais e pensa, eu vou um dia salvar vocês, eu vou fazer justiça por vocês, eu vou botar a boca no mundo, eu vou acontecer. Só que enquanto você está sendo guiada por uma ferida infantil, você não vai conseguir fazer dinheiro, você não vai conseguir ter boas relações. E sabe o que vai acontecer? Você vai atrair mais injustiça para você. Isso é para todas as feridas. Se você tem ferida de rejeição, mais rejeição você atrai. Se você tem ferida de abandono, mais você sufoca e mais você é abandonado. Se você tem ferida de injustiça, mais envolvimento com ou causas e coisa arada você vai se enfiar e mais injustiça você vai ver. Então, a humilhação
inconscientemente você vai ser aquela que vai comer um sorvete e vai se sujar. Que vai estar toda hora, sabe? Ah, tem um monte de roupa bonita para botar. Não, vai lá e bota aquela roupa mais simplesinha para chegar no lugar e se sentir inferior a todo mundo. São movimentos que o seu cérebro vai toda hora querer reafirmar. A última ferida emocional é então a ferida da traição. Essa ferida ela já acontece mais quase perto da adolescência. É quando você não pode confiar em um genitor do sexo oposto. Então, separação dos pais, brigas, enfim, o primeiro namoradinho, bullying, exclusão das amigas na escola. A pessoa sente aquilo dentro dela e tá sempre desconfiada. Então ela acha que estão fazendo um complô contra ela. Todo mundo conhece alguém assim, né? Tipo, teoria da conspiração. Nossa, estão fazendo alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou até abrir um parêntese. Eu conheço uma pessoa que é muito legal de poder observar quando você tem conhecimento dessas feridas, que é uma pessoa muito próxima. E eu vejo quando ela entra nesse molde, sabe? Porque ela teve uma questão de traição dos pais e quando ela vê algum problema, ela já pensa assim, nossa, eu acho que essa pessoa falou aquilo. Eu acho que ela deve estar fazendo isso. Eu acho que aquilo vai acontecer. Aí ela se envolve em questões de política, aí ela fica mirabolando um monte de teorias de conspiração, quando na verdade são questões internas. Questões da criança dela. Essa pessoa, que é uma amiga, ela não conseguiu ter relacionamentos até agora. Então, chegando quase a 35 anos, ela evita conhecer pessoas. Como assim, Ana? Não é consciente, mas sabe o que ela fala? Tô com muito trabalho, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer aquilo. Agora eu vou fazer um pós-doutorado, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E tá sempre inventando histórias para fugir das relações. No fundo, ela tem medo de passar pela ferida da traição igual aos pais, enfim, toda a história do sistema. Todos nós temos isso, então a gente precisa cuidar. Eu, por exemplo, tenho algumas misturadas aí, com a história do bullying na escola, ser filha de diretora e professora, então eu era muito perseguida e a ferida da humilhação estava sempre presente. Assim também a da injustiça. O que culminou no quê? Eu vou lá e construo um monstro que pode me engolir. Vim para as redes sociais. Vocês imaginam só, gente, eu com medo da rejeição. Então, se você for lá nos meus stories, nos meus destaques, eu não apago nada. Lá atrás. E ver os meus primeiros vídeos, gente, se meu cabelo não tivesse escovado, eu nem fazia stories. Eu não aparecia. Tinha que estar perfeito, tinha que estar com os cabelos escovados, tinha que estar com o dente branco, fazia clareamento o tempo inteiro. Aí eu fazia assim, oi gente, tudo bem? Então, agora eu vou explicar pra vocês. E a cabecinha pro lado assim, ó. Eu tinha que fazer, então não tinha outra opção, mas eu tava aqui, ó. E eu não sabia. Então eu gravava e apagava, gravava e apagava. Mas isso não tinha nada a ver com os outros. Era comigo, sabe? Da mesma forma, eu via as pessoas prosperarem. Pessoas que não tinham tanto conhecimento quanto eu tinha. E o que tocava em mim? Injustiça. Aí eu pensava, isso não é justo, essa pessoa nem tem formação, essa pessoa não sabe o que está fazendo, olha só, comparação. Que levava de novo para onde? Para a humilhação, eu me sentia humilhada, como que aquilo estava acontecendo comigo. Então, isso é um vício sem fim. Para resumir a ópera, tá? Todas as nossas feridas emocionais criam em nós traços de caráter. Então, não é a ideia dessa mini aula aqui resolver para vocês já todas as 5 feridas e todos os 5 traços de caráter, mas vocês podem pesquisar. Tem livros, tá? Então, vocês podem colocar lá 5 feridas emocionais e como curar as 5 feridas emocionais e também o livro do Reich sobre traços de caráter, que inclusive virou um movimento no Brasil muito conhecido, o qual faz hoje milhões ensinando as pessoas sobre os traços de caráter dela, que nada mais são a estratégia de sobrevivência que a sua psique teve que desenvolver para você viver. Afinal, se eu não tivesse desenvolvido o talento de comunicação, eu não estaria aqui. Mas por que eu desenvolvi um talento de comunicação? Porque se eu falar bem, eu não corro o risco de ser humilhado. Olha só.
se eu estiver bem portada, se eu falar bem, se eu tiver bastante conteúdo, por isso que eu tenho habilidades rápidas, eu aprendo rápido, eu estudo e eu consigo absorver conhecimento rápido, mas isso aconteceu lá na minha infância. Diante da minha ferida, eu, enfim, construí um grande império. Então você pode ou ficar presa na dor, ou olhar para tudo isso que hoje virou o seu talento e que foi construído através da sua ferida e transformar isso em dinheiro, em algo que sirva às outras pessoas também. Pegou aí? Me conta lá, pesquisa um pouco, que eu quero saber qual é a sua ferida e talvez quais são os traços de caráter que você desenvolveu nessa vida.